Vamos dar início à plenária nacional. Sou Ângela Lobo, sou presidente nacional do sindicato, do ATEN Sindicato Nacional, e peço para todos que não esqueçam de colocar o nome e a instituição no chat, por favor, para a gente ter aqui o registro da participação. Então, não esqueçam de colocar o nome e a entidade que estão vinculados. Bom, a nossa plenária de hoje, ela tem dois pontos de pauta, né? Conforme foi divulgado, nós pretendemos trazer um panorama, né, de como que estão se dando as negociações com o governo, entre o governo e as categorias. E para isso nós convidamos o nosso assessor político, o Francisco Domingos, para falar um pouco sobre este movimento, né, que tem começado desde o ano passado. A gente quer saber como que isso está acontecendo, qual é a avaliação que ele faz também. E no segundo ponto, a gente vai falar obrigatoriamente, né, um ponto emergente do PCCETAI, especialmente do relatório que saiu ontem, né, que causou tanta expectativa sobre a proposta de reestruturação do plano e pelo GT Carreira, que foi designado pela Comissão Nacional de Supervisão da Carreira. Então, a gente vai fazer uma avaliação também no sentido de identificar quais são os impactos, né? O que já dá para a gente falar das propostas que estão sendo agora, né? Depois desse trabalho do GT, que é um trabalho técnico, não é um trabalho de gestão, de deliberação, né? Não tem nada deliberado ainda. Esse relatório vai voltar para a mesa de negociação, uma parte a mesa específica, né, que vai ter que trabalhar com essas propostas que foram apresentadas. E outra, logicamente, vai depender mesmo de orçamento, aí fica com o MGI, né? Então, a gente vai tratar desses dois pontos hoje, e a nossa dinâmica vai ser a seguinte: nós vamos ter essas duas falas. O Francisco vai falar um pouquinho da conjuntura das negociações e o Paulo sobre essa crise que nós chamamos, né, a crise do PCCETAI, que não é de hoje, mas ela está neste ponto agora, né, onde tem uma proposta de reestruturação. E depois a gente abre para as participações, para qualquer tipo de contribuição, né, de colaboração aí que a nossos, o pessoal que está participando aqui pode fazer, ou pelo chat, ou pedindo, se inscrevendo para abrir o microfone. Tá? Então, para abrir o microfone, nós pedimos que usem a mãozinha famosa, né, que está aqui nas reações dentro da plataforma, para sinalizar para a gente, e também porque ela deixa tudo em ordem de tempo, né? Quem se inscreveu primeiro fica mais fácil da gente ter o controle, mas também podem usar o chat se alguém tiver dificuldade de usar a mãozinha. Nós temos 3 minutos para cada fala e cada pessoa poderá fazer uma reinscrição, tá? Se for o caso, se precisar complementar, se precisar depois trazer outra ideia, o que for, mas a gente pede que seja esses critérios para a gente conduzir melhor toda a nossa plenária. Então, 3 minutos para cada fala e, se precisar, pode haver uma reinscrição de cada pessoa. E também dizer que nós temos uma relatoria desta nossa plenária, né, e que depois, lógico, isso vai ser tratado tanto no nível da direção do sindicato, como nós
na sexta-feira, né, nas instâncias de deliberação. Sexta-feira nós temos uma reunião do Fórum de Dirigentes, que é composto por todas as diretorias das seções e coordenações, e também a gente pode analisar esses encaminhamentos que nós tivermos, né, os encaminhamentos que saírem daqui. Então, acho que é isso. Ainda temos bastante gente entrando, ainda estamos com um movimento aqui de acesso, e no momento nós temos 89 participantes na nossa. Então, é um bom número, né, para a gente começar no dia de hoje. Lembrando que hoje foi o nosso dia que nós convocamos a paralisação nacional da nossa categoria, dos técnicos de nível superior, e já temos notícia, né, das ações de mobilização conforme foi orientado nas sessões sindicais, com reuniões com roda de conversa com os técnicos de nível superior dentro de cada instituição, com muitas atividades que mobilizaram a nossa categoria para esse momento hoje, que era paralisação nacional, com a pauta, né, o que a gente comunicou para a gestão, tanto para reitores, né? Nós enviamos aquele ofício que era necessário que formalizasse que a categoria paralisada com 72 horas de antecedência, comunicando que nós estaríamos, então, fazendo a defesa da nossa pauta de reivindicações que foi definida pela última plenária, aqueles 5 pontos que nós definimos, inclusive a reposição salarial para 2024, que ainda está com 0% na mesa, né? Então, esse foi um momento muito claro de posicionamento da categoria dos técnicos de nível superior. Nós queremos sim a reposição, nós queremos sim os benefícios, né? Conforme todo mundo já deve ter visto que está em andamento a questão do auxílio alimentação, o auxílio creche, per capita saúde, como está sendo encaminhado agora para o governo, que era uma aceitação parcial, né, da proposta que o governo fez, e que não aceitamos a reposição zero em 2024, mas aceitamos os benefícios. Então, inclusive com a ênfase de que esses benefícios, né, a reivindicação de todo o serviço público federal e de que os benefícios sejam alinhados, né, que eles tenham os mesmos valores com os demais poderes legislativo e judiciário. Então, este foi um ponto que nós também colocamos. A carreira própria, nessa carreira como técnico, analista em educação, que é o outro. Então, ficou muito claro, né, que o nosso posicionamento como categoria, e que por estes pontos da nossa pauta era que nós estávamos paralisando, né? Isso foi muito bom, né? Nós temos mobilizado a categoria em função deste movimento, né? Então, gente, só fiz esses parênteses aqui para falar da paralisação, porque, na verdade, a plenária também é uma programação da paralisação, né? E é importante que a gente tenha isso, né, como uma luta que se expressou por meio desse dia de hoje, da paralisação que nós, então, encaminhamos a partir da última plenária. Muito bem. Vou convidar, então, o Francisco para fazer a fala dele. Eu não estou enxergando o Francisco, deixa eu ver se eu... Mas eu sei que ele já está na sala. Deixa eu ver se eu aumento aqui a minha tela.
Francisco tá lá. Te achei, Francisco. Eu vou te deixar com a palavra, tá bem? O Francisco, eu já comentei aqui antes, é o nosso assessor político. Ele faz as articulações em Brasília, tanto no campo legislativo quanto no campo do governo mesmo, né? E nós temos todo esse cuidado de estar sempre fazendo uma análise e acompanhando todas essas, o que está acontecendo, né? Não só por meio dos noticiários, mas o que está acontecendo pela realidade, né? De fato. Então, Francisco, fica com a palavra e seja muito bem-vindo aqui com a gente, Francisco. Obrigada desde já. Obrigado, Ângela. Boa noite a todos e a todas. Muita chuva aqui em Brasília, portanto, se o meu sinal eventualmente cair aí, tem a ver com a chuva que está caindo aqui em Brasília agora. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu gostaria de parabenizar a todos e a todas presentes aqui nessa plenária. Estou vendo que está uma plenária bastante participativa, aqui nós temos quase 100 pessoas já. Isso demonstra o interesse de vocês pelos assuntos a serem discutidos aqui hoje. Bom, eu vou atualizar vocês com duas informações assim mais recentes. Ontem eu participei de uma reunião com o Feijó, que é o negociador que o MGI, o Ministério de Gestão e Inovação, colocou, né, ali como sendo o sujeito responsável por conduzir o processo negocial agora no ano de 2024. Aliás, ele já vem conduzindo esse processo desde meados do ano passado e segue, portanto, nesse ano de 2024. E o que foi importante dessa conversa com o Feijó de ontem é que basicamente, vocês sabem que as negociações vêm sendo conduzidas pelos dois fóruns, né? O FONASEF e o FONACAT, que, junto ao governo, à representação do governo, faz aí a discussão daqueles pontos que são de interesse das diferentes categorias do Serviço Público Federal. O importante da conversa de ontem é que o Feijó deixou claro que, dado esse movimento que vem sendo realizado aí por diferentes entidades, e, sobretudo, porque a nossa conversa versava mais com relação à educação, então, sobretudo com essa manifestação de entidades representativas das carreiras, tanto do magistério superior quanto do EBTT e também dos técnicos, né, dos institutos federais e dos técnicos das universidades, aí, naquele caso, a entidade que faz essa representação lá na mesa é a FASUBRA. O fato deles terem optado por fazer greve meio que esvazia o sentido da mesa, porque eles partem do pressuposto, no caso do governo, representado pelo Feijó, de que enquanto há disposição para negociação, enquanto se mantém uma mesa negocial, não faz sentido se falar em greve. E à medida que as entidades optam por conduzir um processo grevista, elas estão, em certa medida, se abstendo de fazer o debate na mesa. E, portanto, o governo está atento a isso e aí começa a tomar providências. Uma das que ele deixou claro que o governo já está disposto a implementar é negociar diretamente com as categorias, não mais aquela mesa ampla com todas as entidades, enfim, representativa de diferentes carreiras e tudo mais, mas negociar como já vem fazendo, aliás. O governo já fechou nesse ano aí acordo com pelo menos umas 12 categorias, e a ideia é manter essa estratégia, portanto, aí esvaziando a própria mesa. Então, as entidades precisam manifestar esse interesse de negociar com o governo aquilo que é possível.
o governo entende que no ano passado aqueles 9% que foram dados, eles fazem parte da conta que é preciso que se tenha em relação ao conjunto dos anos desse governo, que são 4, já se passou um também no quarto mês do segundo ano. Eles trabalham assim, deram 9% no ano passado. Para esse ano, o reajuste até aqui continua sendo 0. E para o ano que vem seria 4,5 e mais 4,5 em 2026, de tal modo que, nesse mandato do presidente Lula, os servidores públicos federais teriam aí um reajuste de 18%, mais benefícios. Então, eles estão colocando isso, e ele falou que as entidades não consideram o que já foi dado. É bem aquela lógica do bocado comido é esquecido, né? Então, o pessoal não está levando em consideração aquilo que já recebeu no ano passado. E aí, assim, continua no horizonte, sobretudo por uma manifestação de vontade da ministra Esther Dweck, de que haja alguma proposta aí que tire de reajuste 0, mas é claro que isso leva em consideração a arrecadação. Isso não tem uma novidade nisso, vocês já ouviram isso em vários outros momentos e espaços, mas nessa conversa de ontem, ele reforçou que ela tem esse desejo de sair de um cenário de reajuste 0, né, para apresentar alguma coisa, mas aí depende disso. Demonstrou também que essa é uma vontade do presidente da República, mas que tem limites, e os limites são esses aí, sobretudo da arrecadação. Então, até aqui é isso. A novidade é que as mesas, aquela grande mesa já não vai mais fazer muito sentido. Ela estaria prevista ali para meados de maio, e até lá as entidades estão pedindo reunião para conversar e tudo mais, e aí estão assinando o acordo na medida do que é possível ali de interesse tanto daquela categoria específica e do governo no trato com aquela categoria. No caso mais específico ainda da educação, vocês sabem que na semana passada, ou há 2 semanas, foi criado aquele GT, né, para discutir a questão dos técnicos ali naquela condução feita pela FASUBRA, que é quem, como eu disse antes, está assentando à mesa com o governo. Há uma disposição do MEC, hoje, inclusive, uma reunião solicitada pelo Proifes Federação, junto à CESU, apontou para a necessidade de que se tenha um grupo de trabalho para discutir a questão específica dos docentes. A CESU assinou positivamente. É muito provável que já para a semana que vem se constitua aí um grupo de trabalho para discutir a carreira do Magistério Superior e do EBTT no âmbito do Ministério da Educação. E é isso, então, que vem sendo conduzido. Eu acho que, basicamente, do que a gente tem de discussão hoje, de negociação, está nesse pé. O governo considera, e aí eu estou falando, quando eu falo governo aqui, considerem o Feijó, que foi o interlocutor com quem eu tive essa conversa ontem. Ele entende que, ainda que a gente tenha efetivamente aí um cenário de greve, eles não acreditam que seja uma greve que tenha um poder mobilizador muito grande, porque, segundo ele, os professores, os técnicos, enfim, todo mundo sabe que o quadro não é favorável para que se avance além do que já foi feito, que seria os 9%, e o que está sendo colocado para os próximos 2 anos. Todo mundo sabe que a gente está vindo de um ambiente em que, pelo menos durante 6 anos, aí, não houve nada de reajuste, então que agora houve a sinalização no ano passado e o governo mantém essa disposição de diálogo, enfim, ele considera que tudo isso são fatores que contribuem para desmobilizar uma greve. Bom, se ele tem razão ou não, vamos ver aí. O que a gente sabe até agora é que as unidades em que já houve deliberação por greve, no caso dos técnicos,
Não parece que tenha sido alguma coisa realmente muito relevante. Eu, inclusive, estabeleci contato com algumas pessoas da direção da Fazubra que estão no comando ali, acompanhando a greve mais de perto, que sequer conseguem precisar o tamanho disso, desse movimento deles. Então, é isso, quer dizer, não tem, o governo entende que não vai ter problemas maiores com a greve aí esse ano, e por isso ele está tratando com as categorias e tentando sinalizar para o futuro. Mas, e por enquanto, 2024 é realmente um ano sem reajuste. Fico à disposição aí para responder as perguntas que eu tiver resposta. Muito obrigada, viu, Francisco, desse panorama, né? Não é muito alvissareiro, né? A gente estava querendo escutar, inclusive, pelas contas que têm sido feitas, especialmente pelas dirigentes sindicais, né? A gente sabe que a arrecadação do governo tem sido positiva. E, no entanto, esse movimento ainda não chegou a impactar nessa promessa, né? Porque foi uma promessa que ficou aberta na mesa, na mesa nacional, na verdade, né? Na mesa geral, que, pelo jeito, está sendo esvaziada, de que poderia, sim, haver, né, algum tipo de percentual concedido. Não se sabia ainda, não chegou a ser bem claro se seria de forma linear, como foi 9%, mas a expectativa era que a gente ainda poderia recuperar alguma coisa aqui em 2024. Então, vamos ver como é que o governo, né, conduz. É interessante essa avaliação do Feijó também, né, sobre o impacto das greves à mesa, né? É o que a gente sempre diz, né? Na verdade, a greve ela é um último instrumento de pressão dos trabalhadores, legítimo, logicamente, mas é quando estão esgotadas todas as outras formas de negociação, né? De diálogo, tudo, e era bem isso que estava acontecendo. Mas vamos ainda acompanhar aí para ver e, também é uma realidade que muitas categorias ainda estão com operação padrão e estão aderindo à greve, quer dizer, a greve, eu acho que ela é bem setorizada, né? Está bem dentro do setor da educação, das universidades, dos IEFs, mas está ainda em movimento, né? Vamos ver como é que acontece daqui para frente, para a gente ter um pouco mais de clareza também e da resposta que o governo dá, né? A gente vai ter que aguardar mais um pouco, eu acho, né, Francisco, sobre isso. Tem uma pergunta aqui no chat Hum. do Carlos Queiroz. Ele está perguntando para o Francisco se o governo reconhece os TNS como categoria específica ou acha que somos integrantes dos técnico-administrativos em educação e, portanto, regidos pelo PCCETAI. Acho que ele não está conseguindo abrir. Não está conseguindo abrir, Mariana. Vem agora, Agora Francisco. sim, Está agora liberado. sim, agora sim. Não, então, eu entendi a pergunta. Olha só, no que se refere aos técnicos, a mesa, né? Quem está sentando nesse momento com o governo é a Fazubra, portanto, é aquela carreira lá que eles reconhecem. A nossa luta aqui, enquanto ATENS, é para fazer com que a gente venha a ser ouvido pelo governo como uma categoria, como uma carreira própria, enfim, isso ainda não é fato, o governo ainda não tem esse reconhecimento. O que vem sendo discutido lá é o que a Fazubra está apresentando, para o bem e para o mal, mais para o mal, evidentemente, mas nesse momento é isso. E uma questão que eu deixei de falar antes é que, assim, até aqueles benefícios que o governo sinalizou
ali que o governo sinalizou ali que está disposto a conceder aí aos servidores, o que, segundo o Feijó, teria um impacto de pouco mais de 3 bilhões de reais. Esses benefícios ainda não estão assegurados. É necessário que as entidades representativas dos servidores assinem o acordo aceitando o que o governo propôs. Portanto, até isso está em aberto. Tá? Então, é bom, a gente não tem nada concedido até aqui, tem uma promessa e que depende de um aceite das entidades representativas dos servidores. Exato, Francisco. E de ontem para hoje, pelo menos, tem esse movimento das entidades de encaminharem ofícios, de aceitarem essa parte, porque na verdade é uma parte da contraproposta que o governo apresentou, né? Pelo menos para garantir os benefícios, né? Que no início não foram aceitos da proposta como um todo, né? Tanto na reposição quanto essa proposta para que possivelmente teria uma discussão com o governo ainda na sequência. Só que isso não aconteceu e a contraproposta ficou essa mesmo, né? E no entendimento do governo precisa ser aceita, e eu acredito que em parte, porque nenhuma das categorias vai aceitar 0% em 2024, né? Então tem que fazer a manifestação pelos benefícios só. Só para informar também, já que veio, né, esse tema, a Pública, que é a central que representa o Atens na mesa, está encaminhando hoje um ofício fazendo este aceite dos benefícios, conforme foram propostos na contraproposta, né, naqueles percentuais que foram propostos, para que vamos tentar, né? Porque era proposta de que fosse a partir de maio, então teria que entrar na folha logo para a gente conseguir ter, né, efetivamente esses benefícios reajustados na próxima folha, tá? Então pode ser que isso aconteça com este movimento que as entidades já estão tomando, né? Mais alguma coisa, Rosário, que você está vendo aí? Tem um comentário, aliás, tem uma pergunta do Francisco José, se perguntando se o Atens faz parte da mesa de negociação e o que é que o governo alega. E pergunta se a gente tem, de uma certa forma, ele já respondeu, né? Porque ele está perguntando se a gente tem alguma estratégia para entrar nessa mesa de negociação e o que eles alegam. Uhum. Bom, eu Uhum. acho bom, é importante, acho que essa pergunta é muito válida e é muito interessante, porque é para a gente entender o seguinte, daí a importância do sindicato, o Atens, estar afiliado à Pública, porque o Atens se faz representar na mesa de negociação pela Pública. E isso é muito importante, portanto, não é a Fazubra quem fala pelo Atens, entendeu? Quem fala pelo Atens é a Pública. E aí o acerto dessa filiação à central, que dá espaço para que o representante, inclusive, do Atens, possa se fazer presente nas reuniões. No caso, o Paulo tem feito essa participação lá. Então, assim, é claro que quando você fala pela central, quando você está pela central, você não trata especificamente da pauta de um dos sindicatos filiados à central. Você leva a demanda da central, mas a Ângela acaba de trazer o exemplo aqui do que já há uma manifestação via pública do aceite daquilo que foi proposto e que é possível de aceitar. É claro que ninguém está aceitando aqui reajuste zero, né? A gente está aceitando os benefícios. Então é isso, o Atens se faz representar na mesa nacional de negociação via a central sindical, que é a Pública.
Não tem mais nenhuma outra pergunta aqui. Não, eu tenho Tenho, é, Fernando Dockhorn, que pergunta se a pública participa das mesmas reuniões que a Fazubra, na mesma mesa. Então, tem uma mesa geral, da qual participa a pública, CUT, enfim, e a representação aí dos fóruns. E a mesa específica, que aí participam entidades específicas da área. E essa mesa específica, inclusive, é onde nada avança. Tem muitas questões ali que são colocadas, mas nada tem avançado. E agora, uma estratégia do próprio governo já é começar a sinalizar para grupos de trabalho, o que acaba esvaziando também essas mesas setoriais. Quando a gente, Proifes, por exemplo, vai lá na CESU e pede um grupo de trabalho para discutir a carreira do Magistério Superior e do EBTT, e o governo sinaliza com a criação desse GT, e é para logo, isso com certeza contribui imensamente para esvaziar a mesa que cuida disso, a mesa setorial. O fato é que a diferença é que aí assim você passa a tratar das questões relativas à carreira no âmbito muito mais do MEC e não mais do MEC junto ao MGI. Você vai esvaziando em certa medida a mesa, porque era mais ampla, mais complexa e tudo mais, você vai centralizando no contexto mesmo do MEC. Então é isso. E ali, no caso nessa mesa setorial, ali não havia representação do Atense, porque uma condição lá que o protocolo de criação da mesa de negociação, enfim, era o registro sindical, coisa que ainda não foi concedido para o Atense e que, portanto, esse é um limite que precisa ser superado e que a entidade trabalha aí para superá-lo. exatamente. A Luciana, né, então, perguntou, então, a pública... Não, antes tem uma pergunta do Reginaldo, é possível a negociação exclusivamente para os auxílios ou é vinculada ao reajuste da remuneração? Bom, a gente não sabe como é que o governo vai se Então, é que comportar. assim, para remuneração não há proposta, certo? A proposta do governo é reajuste zero em 2024. A contraproposta das entidades, aí cada uma coloca um índice. Até aqui o governo ignora todo e qualquer índice porque ele parte lá daquilo que ele apresentou inicialmente. Portanto, quando você assinar um acordo agora, você está assinando, aceitando os benefícios, o que não quer dizer que isso inviabilize a possibilidade de continuar a luta aí para ter algum reajuste em 2024, tá certo? Então é possível assinar o aceite dos benefícios sem necessariamente inviabilizar a luta por algum nível de reajuste aí que a gente ainda não sabe qual é, que está condicionado, como dizem, à arrecadação, e que a gente sabe que a ministra tem vontade de conceder alguma coisa, o presidente da República também, mas não depende só deles. Não sei se vocês viram, mas há uma declaração ontem do presidente Lula no Rio de Janeiro dizendo para o pessoal lá numa atividade do Partido dos Trabalhadores que ele ganhou a eleição, mas não ganharam o poder. E isso vai ficando mais claro dia após dia. Então, não é tudo que o presidente quer ou que ministros querem que acontece, porque tem muitas outras variáveis em jogo. Exatamente, Francisco. O poder não quer dizer, né, governo. Só para ilustrar isso, sim, pessoal, só para você, eu imagino que todo mundo aqui acompanhe, porque é de interesse, enfim,
Mas vocês viram que o Rodrigo Pacheco acabou de fazer lá no Senado com a questão da desoneração da folha dos municípios. Aquilo tem um impacto aproximado ali de 10 bilhões de reais. Então, assim, por mais que o governo aumente a arrecadação, o Congresso dá um jeito de jogar esse dinheiro para outros lugares que não para onde o governo gostaria que fosse. Então, agora está o ministro da Fazenda e o Fernando Haddad tendo que se indispor com o presidente do Congresso Nacional para, de alguma forma, evitar que esse tipo de coisa aconteça. Então, assim, o equilíbrio do orçamento no Brasil vai se tornando cada vez mais difícil porque o Congresso Nacional é extremamente forte, tem consciência do poder que tem e usa esse poder, e não usa em benefício da sociedade, muito menos dos servidores públicos. Eles usam em benefício dos seus interesses particulares. E isso explica por que cada parlamentar hoje tem uma cota aí já superior a 40 milhões de reais por ano para emendas. Então, é disso que se trata. O orçamento está em disputa o tempo todo, agora mais do que nunca, e o parlamento se apropria de uma fatia desse orçamento, como nunca houve na história do país e não há em nenhum outro país do mundo. Então, a forma como o Congresso brasileiro se apropria do orçamento é algo que só existe aqui. E isso, evidentemente, que impacta em tudo, inclusive na relação com os servidores públicos e com o serviço público que é oferecido à sociedade. Deixa eu ver se temos mais algum comentário aqui. Sim, temos alguma estratégia, já foi. O Fernando já respondeu. Qual a nossa estratégia? Não, tem uma pergunta antes aqui, que eu acho que é a Luciana que pergunta se a pública não participa das reuniões referentes às discussões da nossa carreira. Então, é isso. E depois eu vou falar outra aqui, Francisco, para facilitar também a sua elaboração aí. Qual nossa estratégia para participar e nos fazer representar das mesas específicas que a pública não participa, né? Porque tem a ver. E depois a Vinícius pergunta se a reunião da mesa mais ampla é em maio, e é isso. Deixa eu ver se tem outra pergunta. Eu acho que é isso. Depois nós temos alguns comentários. Sobre a participação na mesa específica. Então, acho que é de conhecimento aqui de todos e de todas do esforço da direção do ATENS para obter o registro sindical, que é o que o governo colocou como condição para assentar à mesa para representar a categoria. À medida que esse registro ainda não foi concedido, faz com que o ATENS não tenha assento naquela mesa. E aí, quem hoje senta à mesa com o governo para discutir a carreira dos técnicos é a FASUBRA. Isso é motivo de satisfação para os técnicos de nível superior? Claro que não, mas é a realidade desse momento. Então, é importante ter isso claro. O esforço que a direção do ATENS faz na perspectiva de superar esse obstáculo colocado pelo governo, é bom que se diga, que é da questão do registro como condição para estar à mesa. Isso restringe, isso é um problema para o ATENS, é um problema para várias outras categorias que também reivindicam o seu registro no Ministério do Trabalho. E aqui vale um informe. Quando esse governo assumiu ali no início do ano passado, o Ministério do Trabalho foi baixando portarias que iam sendo renovadas, que não permitiam análise de pedidos de registro. Então, só ali no mês de outubro é que o governo começou a analisar pedidos de registro dos sindicatos. Tem uma pilha lá de o que eles dizem para a gente, que é uma pilha em torno de 5 mil pedidos de registro para serem analisados.
eles trabalham com um número insignificante de servidores, porque vocês sabem que nos últimos anos o sucateamento foi geral em todas as áreas, servidores se aposentam e outros não foram contratados. Então, a quantidade de analistas que tem no Ministério do Trabalho hoje para dar conta dessa demanda é minúscula. Ontem, por exemplo, quando eu conversava com o Feijó, depois, falando com o pessoal lá da Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho, e a informação é que eles estão lidando com uma situação que aqui em Brasília está muito forte, que é de dengue, por exemplo. Toda semana tem servidor lá de licença médica por causa de dengue. E aí, hoje mesmo, fui informado de que um dos servidores lá está com Covid. Então, assim, o número é minúsculo de pessoas para prestar o serviço e ainda tem toda essa situação. Então, a análise desses pedidos é um processo lento e isso inviabiliza não só que o Atenas esteja na mesa, mas como outras entidades também não possam sentar para representar as suas categorias. É um problema que a gente tem, que é real, que está aí, e isso impede, nesse momento, que o Atenas faça a defesa da proposta que tem junto ao governo. Francisco, deixa eu fazer um acréscimo aí, né, na tua fala. Este é o caminho que é o protocolo do governo, né? As mesas para negociar as demandas das categorias. O que nós, do Atens, estamos fazendo, já que esse caminho está nos sendo negado, né? Nós temos enviado a proposta do nosso plano de carreira para dentro do MGI, para dentro do MEC, para que essas instâncias elas tenham conhecimento, porque nós sabemos que o nosso... Desculpa, eu bati o dedo aqui. Nós sabemos que o nosso registro vai ser recuperado, porque os argumentos que nós temos são legítimos e são juridicamente perfeitos, no sentido de que eles realmente são robustos. Então, em algum momento, o MTE vai chegar a essa conclusão e nós vamos recuperar o registro. E nós não estamos parados, esperando que esse momento aconteça para caminhar por dentro das mesas. Nós continuamos buscando reunião dentro dos ministérios, o Francisco, inclusive, tem feito muito esse trabalho, assim como no legislativo, porque o apoio político também é importante. Então, essa é a forma alternativa que hoje é possível, sim, que a gente trabalhe. E daí, sim, quanto mais essa nossa categoria for participativa, quanto mais estiver atenta, quanto mais estiver mobilizada para defender a nossa carreira, para defender as nossas demandas, mais importante, porque a primeira coisa que a gente precisa dar conta, né, nessas articulações é que categoria é essa. Então, a gente precisa ter uma categoria que é muito bem identificada e que ela está realmente trabalhando em função disso, né? Está na luta mesmo para que a gente chegue até esse momento. Então, só para complementar, né, Francisco, a gente não está lá, mas continua trabalhando de outras formas aqui. Só, Tem só para manter essa questão, eu percebi aí a angústia da Núbia no comentário dela, e é angustiante mesmo, porque, de fato, assim, você sabe que você tem legitimidade, que você vai atrás, que você faz tudo que é solicitado e tudo, mas tem coisas que independem da vontade do dirigente sindical, enfim. Essa questão, por exemplo, da análise do pedido de registro depende da estrutura do Ministério. O absurdo é que o governo, que não estrutura o Ministério para dar conta da demanda que tem, imponha uma condição que passa lá pelo Ministério para que as entidades estejam em outros espaços do próprio governo. Então, isso que é um absurdo, mas nem isso é novo, né? A gente sabe que infelizmente, no serviço público há muito desse tipo de coisa. Agora, os espaços alternativos, é isso, assim,
de procurar fazer essa conversa com dirigentes do MEC em diferentes espaços onde se apresenta a proposta, ter essa relação com a pública que conduz as propostas do ATENS nas mesas e, sobretudo, na mesa mais geral, colocando aqueles pontos que são de interesse da categoria. Isso é muito importante. Então, é isso, quer dizer, não é que o governo privilegia a FASUBRA nessa questão. Não, há uma questão circunstancial em que o registro do ATENS está represado lá, a análise desse registro, e isso é um impedimento para que a gente esteja na mesa. Mas isso não, como disse antes, e a Ângela reforçou, não impede que a entidade faça todos os movimentos necessários para fazer chegar aonde tem que chegar aquilo que a entidade defende e constrói coletivamente junto com todos vocês aqui. E digo mais, é muito raro, eu estou vendo aqui, nós somos 105 pessoas agora aqui nessa plenária, muitas entidades aí que cortam um dobrado para reunir um público desse tamanho numa reunião a essa hora. Então, parabéns a todos vocês que se mobilizam, porque é assim que se constrói uma entidade sindical, com o esforço de cada um e de cada uma que se manifesta, sobretudo no momento desse, participando, levando essa mensagem, saindo daqui, depois reproduzindo isso junto aos colegas de trabalho, mostrando que existe uma entidade que legitimamente faz essa luta, que representa os interesses dessa categoria. Sem dúvida, né? Fortalecendo a base e representando, né, a categoria. Acho que o nosso caminho é esse mesmo. Francisco, vou te agradecer pela tua participação. Se puder, continue conosco. Sei que está chegando em casa, hein? E, mas foi assim, é muito importante a gente saber, né, o que está acontecendo mesmo, porque isso também dá mais força para que a gente possa lutar, né, para que a gente possa continuar nessa busca aí que a gente vem travando, tá? Então, muito obrigada. Obrigado a todos e a todas. Boa noite, boa plenária para vocês e a gente se encontra. Grande abraço. Um abraço grande. Eu vou passar então para o Paulo Menezes, que vai falar um pouco, né, da crise do PCCTAI, mas assim, em que ponto, né, que a gente está com essa proposta. Já houve algum questionamento aqui, tá? Mas e aí a gente continua dentro do PCCTAI, gente? O PCCTAI é uma lei da carreira. Se a gente não tem ainda a lei da carreira própria, né, da analista em educação, a gente ainda está lá. E mesmo assim, a gente sabe, nós que trabalhamos pela carreira própria do técnico de nível superior, que vai ter sim um período de transição, né? Quando a gente vai passar de um ponto de uma carreira para outra. Então, por enquanto, a gente está no PCCTAI, sim. E como é que a gente tem que fazer? Ficar atento, não estamos na mão da FASUBRA, não. A gente vai ficar atento para o que a FASUBRA está definindo lá, está encaminhando na mesa específica, né, que vai ser o próximo ponto, para não termos prejuízos como tivemos na implantação do PCCTAI. Então, esse é o nosso trabalho agora, acompanhar e levar, né, as nossas demandas, fazendo essa articulação com o governo e tendo em vista a defesa dos interesses que são da nossa categoria, são próprios da nossa categoria. Paulo, eu vou deixar com você agora, então, tá? Fique à vontade. Bom, boa noite a todos e todas. O que o Francisco trouxe aí para a gente agora, mais do que uma ducha de água fria, é um choque de realidade, né? E o governo, se tem uma coisa que você não pode acusar esse governo nas mesas de negociação, ele sempre disse essa mesma história. Não tem reajuste em 2024 porque não tem dotação orçamentária.
Desde outubro do ano passado, nas mesas de negociação, o governo sinalizava que poderia ter alguma coisa em 2024, caso houvesse um aumento da arrecadação. Só que não basta simplesmente o aumento da arrecadação. A gente está vendo aí, até pelo que aconteceu hoje, aí o Francisco noticiou aí no Congresso, você tem que ter, além do aumento da arrecadação também, você tem que ter aquelas perspectivas de arrecadação previstas no orçamento se configurarem. E isso depende do Congresso aprovar uma série de itens de pauta lá, que acaba com subsídios, em que, enfim, melhore, sim, a arrecadação de orçamento previsto pelo governo. E isso não tem acontecido. Nós já estamos no mês de abril e nada foi votado esse ano. Pelo contrário, as concessões continuam aumentando. Então, esse aumento de arrecadação acaba tendo uma compensação obrigatória sendo feita nessas concessões ou nesses subsídios que estão sendo criados e que, para você manter a proposta do governo de déficit zero, acaba não configurando, de fato, esse aumento de arrecadação. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, além do tal do percentual permitido para gastar com aumento de despesa, mesmo se tiver o aumento da arrecadação. Enfim, estou falando isso que a gente não pode ter ilusões que nós vamos ter recursos para esse ano de 2024. Não está fácil arrancar isso no governo. As mesas gerais, elas são com reuniões ordinárias de 3 em 3 meses. A última foi em fevereiro, então março, abril e maio, obrigatoriamente o governo tem que chamar uma mesa geral, que é essa que trata do aumento. É nessa daí que o governo está sinalizando a possibilidade de, se tiver algum aumento de arrecadação, destinar algum recurso para o funcionalismo público. Não necessariamente um aumento para todas as categorias, seja em ordem de aumento linear para todo mundo, seja com destinação para reestruturação de carreiras, ou seja, para um aumento que ele até começou um estudo aí de um aumento nominal, em que ele daria um abono para todos os servidores, independente da categoria, com isso aí visando minimizar aí o distanciamento entre as carreiras que ganham mais das carreiras que ganham menos. Bom, então isso é uma visão geral da mesa de negociação permanente, que seria aquela mesa geral. Em relação ao que está sendo discutido na mesa específica, em que, como já foi dito, o Atens não faz parte dessa mesa, quem está lá sentada é a FASUBRA e o SINASEF. O que está sendo discutido lá e o que está sendo proposto lá, eu não posso considerar como uma reestruturação. É mais uma mexida que se tenta dar no PCCTAS sem resolver. Hoje eu usei o termo, é mais uma maquiagem sem resolver, de fato, os problemas estruturais do PCCTAS. Então, o que está sendo colocado lá? Mudou a estrutura da tabela, não deixa de ser uma matriz única, continua sendo uma matriz única, que eles deixam de ter aquele formato de escada e passam a ter as classes lado a lado, eles que estão chamando de lateralização da tabela. E muda como referência, o que hoje no PCCTAI, o ponto de referência é o piso do A, esse piso passaria a ser o do E. Seria um avanço? De certa forma, sim. Eu não posso dizer que não seria um avanço, mas tem um senão aí. Hoje, existe uma correlação entre os pisos das classes A, B, C, D e E. Nessa lateralização, essa correlação está sendo aumentada. Ou seja, o piso do E, que hoje gira em torno de 58%, passa a ser 60% do piso do E, e o piso do C passaria a ser 40% do piso do E, e hoje é um pouco menos do que isso. Nessa proposta, a FASUBRA colocou lá a aglutinação dos cargos A e B
e C e D, criando três classes, então, a nova C, a nova D e a E. Na mesa, de pronto, o governo já negou isso. Isso por óbvio, porque aglutinar A e B e C e D é inconstitucional, porque você estaria aglutinando no mesmo cargo, aliás, desculpa, na mesma carreira, com os mesmos vencimentos, cargos com requisitos de ingressos diferentes. E isso é inconstitucional, isso é proibido pela Constituição. Inclusive, já tem decisão do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, de que esses casos são proibidos. E o governo, de pronto, já rechaçou essa ideia, porque aumentaria a inconstitucionalidade do PCCETAI. E veja bem que eu estou dizendo aumentaria, porque o PCCETAI já tem essa inconstitucionalidade em vários outros cargos, né? O que a gente chama de provimento derivado, é onde você pega cargos que têm um requisito de ingresso e junta ao cargo de com outro requisito de ingresso e coloca todo mesmo no mesmo patamar. Isso é inconstitucional e o PCCETAI existe em vários casos nessa condição. Então, o governo não aceitaria aumentar essa aberração, digamos assim, essa distorção enorme que existe no PCCETAI. Bom, aí eles vieram agora com uma possibilidade ali de camuflar essa situação, de equiparar os salários do A e B, continuariam com as 5 classes, A, B, C, D e E, e equipararia-se o salário do A com B, igualaria o A com B e o C com D. Na prática, a gente teria apenas 3 valores de tabela, o A e B iguais, o C e D iguais e o E. Bom, aí a gente tem que... Hoje eu estava parando e usei até o termo. A FASUBRA vai ter que fazer a escolha de Sofia dela. Porque se ela realmente partir para essa alternativa, essa proposta, e se o governo aceitar, o que eu acho difícil, de duas uma, ou ela reconhece que A e B e C e D está se fazendo aí uma junção, um artifício para juntar essas duas, o que seria caracterizado também como provimento derivado e não passaria, seria objeto de questionamento de uma ADIM no Supremo Tribunal Federal. Ou ela admite que seria um artifício para isso, ou ela reconhece que A, B, C, D e E são carreiras distintas. Somente no caso de serem carreiras distintas é que elas poderiam ter os mesmos valores, porque são carreiras distintas, não interessa o salário de um com a outra. Mas se ela reconhece que A, B, C, D e E são carreiras distintas, cai por terra a falácia que ela sempre disse de que o PCCETAI é uma carreira única. Ele nunca foi. Cai por terra, inclusive, o argumento que eles usaram para induzir o Ministério do Trabalho a retirar o nosso registro, porque nós estaríamos numa carreira única. Então, a FASUBRA vai ter que desistir, escolher aí, fazer a sua escolha de Sofia. Ou ela reconhece que a classe E é uma carreira independente, individual, ou ela vai ter que assumir que ela está tentando falsear aí, a Constituição. Mesmo que aconteça dela admitir e continuar pleiteando, igualar os salários do A e B, C e D, ainda assim cabe questionamentos na Justiça. E vai haver, com certeza, uma avalanche de ações judiciais, porque você vai ter aquela distorção que nós tivemos no início do PCCETAI, que ainda existe hoje, muito mais exacerbada. Por exemplo, uma pessoa que tem como condição de ingresso, o requisito de ingresso, um ensino fundamental, às vezes até incompleto, essa pessoa faz um curso de médio, faz um curso técnico, ela vai ganhar igual o curso técnico, quem está no curso técnico, só que ela ainda vai ganhar o IQ de ter um curso técnico. Ou seja, a pessoa com ensino fundamental incompleto vai ganhar mais do que quem tem um curso técnico. Isso é mais uma distorção, uma aberração, que a gente sempre falou, que toda vez que se tenta mexer na estrutura do PCCETAI, que a FASUBRA faz uma proposta, só aumenta as distorções. Então, essa é uma condição evidente de que não deve passar. Eu acho que dificilmente o MGI vai aceitar.
Outra alteração que foi proposta, e essa o MGI já sinalizou que pode alterar, e realmente essa não tem por que dizer que não é boa sim para todo mundo, é diminuir o interstício de 18 para 12 meses de progressão. É claro que isso é benéfico, e é o que eles chamaram de verticalização lá da tabela, acaba com aquelas 4 colunas da capacitação e coloca tudo numa linha só, verticalizada, com 19 padrões. Com 12 meses de interstício, ou seja, com 19 anos, você poderia chegar ao final da tabela. Paralelo a isso, tem a proposta de alterar aqueles níveis de capacitação que aí eles adotam isso como um acelerador na carreira de progressão. Isso também é um ponto positivo, né, para quem vai estar dentro do PCCETAI. Só que o governo sinalizou o seguinte, que ele aceitaria isso na condição que o interstício seja de 4 anos. Ou seja, você teria três cursos de capacitação que você poderia fazer, só que com um interstício de 4 anos de um para o outro. Ou seja, em 12 anos você ganha 3 padrões que você pode, então, reduzir para 15 anos o percurso do início ao topo da carreira, da tabela, não falo nem topo de remuneração, mas o topo da carreira lá, da tabela, você pode reduzir para 15 anos. Isso é um ponto positivo quando você tem hoje 22 anos e meio. Esse o governo já sinalizou que não tem problema. Por quê? Porque está em linha com o que o governo vem defendendo como diretriz para a reestruturação das outras carreiras. O resto não está em linha e continua não estando em linha, ao contrário do que acontece com a nossa proposta de diretriz, com a nossa proposta de carreira. Se você pegar e ler o documento do governo sobre o que ele pretende como reestruturação de carreira, os requisitos que ele coloca lá são os mesmos requisitos que estão na nossa proposta. Qual seja lá, que o incentivo à qualificação não seja meramente remuneratório, que ele sirva de acelerador no desenvolvimento, na progressão da carreira. Isso é o que está na nossa proposta. E é o que não está no PCCETAI e continua de fora. Que a questão do interstício de 12 meses está na nossa proposta e é o que está sendo adaptado, por isso que o governo aceitou de pronto essa alteração. Que essa amplitude entre o piso e o teto, esse é um problema. Que na tabela do PCCETAI continua sem solução, porque a estrutura não muda. Ou seja, os problemas estruturais do PCCETAI não têm nenhuma influência nessa dita reestruturação que está sendo proposta. Está se mudando o desenho da tabela, está se mudando essa verticalação, essa questão do interstício, mas só. Isso não favorece a melhoria do piso salarial, que hoje é um problema. A amplitude entre o piso e o teto do PCCETAI é de 248%, na classe E é de 248%, continua com isso. Na proposta da FASUBRA, eles ainda querem um step de 5%. Com esse step de 5%, a amplitude passa a ser 321%, enquanto a gente propõe 100%. E se você buscar as carreiras que o governo já reestruturou, essas 9, 10, 11 carreiras que foram reestruturadas, aí, 12 que o Francisco falou, você vai ver que o piso e o teto lá gira em torno de, no máximo, 100%. Piso de 11, teto de 21, 22, piso de 12, teto de 21, 23, por aí. Então, com essa proposta da FASUBRA, esse problema continua, não altera. Ou seja, a gente não consegue corrigir a maior distorção que existe hoje no PCCETAI, que é o maior problema de gestão que tem hoje das universidades e dos institutos, que é manter os novos servidores no cargo. As pessoas saem porque o piso é muito baixo. E agora, como é que você aumenta o piso com o teto 248% a mais? Não tem como, tá? A FASUBRA até soltou aí um simulador, hoje eu vi o simulador, que para mim é um absurdo, porque ele não faz referência. Primeiro que ele não faz referência ao IQ, coloca só o valor da tabela, como se aquilo lá fosse a realidade. A pessoa entra lá e vê lá o piso de R$ 9.900 para a classe E e 23 mil de teto. Maravilha.
Só que quando você jogar 75% sobre 23 mil do teto, que é o teto real para quem tem doutorado, esse teto vai para 41.600. Isso jamais vai passar. Né? O step de 5% vai ser problema passar também, não vai passar. E a Fasubra continua insistindo e soltando, inclusive, simuladores com esse step, iludindo a base com essas informações. Eu mesmo quero saber onde é que eu quero assinar e abro mão do Atens, vou ficar na Fasubra, que maravilha. Ou seja, para mim, má fé quando se faz esse tipo de divulgação, sabendo que não vai ser posto na mesa. Eu não espero nenhum tipo, aí, claro, isso aí é um sentimento meu, baseado nas informações que a gente via hoje, que a gente acompanha, e que o próprio governo tem falado abertamente, que não tem recurso. Então, para 2024, eu não espero grande coisa. E nem para reestruturação, nem para a correção dos índices, daqueles 30%, 34% que está sendo pleiteado, em 10,70 e qualquer coisa, 3 vezes, porque o piso e o teto vai extrapolar. Aí perguntaram, mas o que o Aten está fazendo? O Aten está fazendo o que é possível. Nós estamos divulgando, mandando para o governo, tanto a nossa proposta, que é alinhada, mostrando para o governo a nossa proposta está alinhada com o que vocês estão falando, as críticas que a gente faz ao PCCTAI a gente coloca. Certamente, quando o governo soltar a contraproposta aí, conforme, se for alguma coisa que vá prejudicar a classe E, nós não vamos aceitar. Né? Hoje, segundo informações de quem está na mesa lá, né, da própria Fasubra, só para poder alinhar a nova tabela custa 900 milhões de reais, para dar 0 de aumento para a classe E. Só para igualar salário de A com B, C com D, custa 900 milhões, que é os 4,5% de um ano. Ou seja, dos 9% que tem lá, que o governo já falou para 25 e 26, que dá mais ou menos 900 milhões, 1 bilhão por ano, uma parcela disso aí vai só para mexer na nova estrutura que eles chamam de lateralização, para dar 0% de aumento no nível E. E há pessoas que estão aceitando de boa porque nós não teremos VBC. Claro que não teremos VBC, né? Mas não teremos aumento. Então, a gente tem que avaliar com muita calma essa proposta. Reitero, as coisas boas dessa proposta é a diminuição do interstício, porque quem está ainda na carreira vai chegar mais cedo ao teto, isso é importante. A questão dos cursos de capacitação serem revertidos como uma progressão da carreira é importante, é uma coisa boa, só que não resolve outro problema também estrutural do PCCTAI, que é o desenvolvimento continuado. Você vai fazer 3 níveis de capacitação, que o governo estabeleceu a cada 4 anos 240 horas de um curso, isso ainda vai ser detalhado, que poderia ser 60 horas por ano, durante 4 anos. Aí você, de 4 em 4 anos, você tem direito a uma promoção. Só que depois de 12 anos, você zerou. Para quem vai trabalhar pelo menos 30 anos, você tem mais 28 anos aí sem nenhum incentivo de capacitação ao longo da carreira, ou seja, não resolve o problema de desenvolvimento continuado. Resumindo, eu não me iludo com essa proposta da Fasubra, é mais uma tentativa de movimentar, de mexer, mas que não vai a fundo em nenhum problema estrutural. De positivo, somente essa questão dos interstícios, porque acelera e você chega mais rápido ao teto, que isso é importante, principalmente para aqueles que ainda trabalham, vão aposentar pela média, porque você, chegando ao topo, você melhora a sua média. O RSC. O RSC, como foi colocado ali, existem algumas propostas, não está definido ainda, é uma coisa boa, mas não nos moldes do EBTT, que é o que existe hoje. E também não nos moldes... Por que não nos moldes do EBTT? Porque um dos problemas que a gente tem no PCCTAI
é o IQ como remuneração e não como desenvolvimento. Isso é um problema que eleva o teto a esse patamar de 248%. Isso é um problema porque não atinge toda a categoria, só aqueles que podem, que querem, que podem, que conseguem fazer a qualificação, e que é muito injusto com os demais, porque dá uma diferença abissal na remuneração e quase sempre sem nenhum retorno para a instituição. Isso é regra, tá? Isso não é exceção, isso é regra. Por isso que não mexer no conceito do IQ é um problema estrutural também. O IQ tinha que vir para dentro do desenvolvimento da carreira, né? E não como uma mera remuneração pessoal que não reverte para a instituição. Então, o RSC é um ganho, mas é um ganho limitado, porque você só pode aplicar uma vez. Você tem que fazer um mestrado para chegar ao doutorado, ou se você fizer de uma especialização para o mestrado, você não chega ao doutorado, você está usando ele, você precisa fazer um mestrado para chegar no doutorado pelo RSC, e, de novo, não é um desenvolvimento continuado. Então, é um ganho? Mas não é uma solução, não resolve o problema. Tá? Eu prefiro, então, esperar para ver o que o MGI vai trazer de proposta. Prefiro esperar para ver o que o MGI vai trazer de proposta para a gente fazer uma análise mais aprofundada e fazer as críticas. Tá? E dizer para todo mundo que o ATENS está se manifestando, né? E, de certa forma, eu acredito que ele está sendo ouvido, porque as diretrizes que o governo trabalha hoje são muito alinhadas com o que a gente defende, né? Só que a nossa veio primeiro, tá? Nós fizemos a nossa lá em 2015 para 2016. Então, eu digo que se o governo não copiou do nosso plano, ele bebeu da mesma água que nós bebemos, ele estudou as mesmas carreiras que nós estudamos e desenvolveu as mesmas diretrizes. Mas o mais importante disso é essa reestruturação do PCCETAI, da forma como está sendo proposto, não resolve o problema e não elimina a nossa chance de conseguir a carreira própria, assim que a gente tiver o retorno do nosso registro, que, como já foi dito várias vezes, nós estamos trabalhando e fatalmente teremos esse registro, porque a própria FASUBRA agora vai ser obrigada a reconhecer que a classe E é uma categoria, é uma carreira, se ela levar adiante essa proposta de equiparar os salários. Tá? Bom, era isso, eu já falei meus 15 minutos, então fica aí de volta ao debate aí. Obrigada, Paulo. Eu sei que agora deve estar todo mundo querendo saber um monte de detalhes aí, mas eu queria ler aqui, para não fugir à fidelidade, uma página do relatório que foi divulgado hoje, né? O relatório foi divulgado ontem, na verdade, que é da Andifes, do FORGEP, que é o Fórum dos Pró-Reitores de Gestão de Pessoas, que estavam no GT, representando a Andifes, e que fazem a seguinte ressalva em relação à estrutura da tabela como foi proposta. Ele começa: é notório que a não concessão de reajustes salariais nos últimos 6 anos contribuiu para a perda aquisitiva de todos os integrantes do PCCETAI, independente do nível de classificação do cargo. Assim, é preciso consignar este voto de destaque no sentido de divergir quanto à atual concessão de reajustes diferenciados entre os níveis de classificação. Nada mais justo que os impactos da reestruturação da carreira contemplem a todos de forma equânime. Faz-se necessário pontuar que a reestruturação proposta de unificação das tabelas remuneratórias dos níveis de classificação A e B, C e D resulta em percentuais de recomposição salarial diferenciados entre os cargos. Nessa reestruturação, os cargos de nível D e E, que hoje compõem a grande maioria dos servidores ativos,
não alcançarão ganhos remuneratórios com esse movimento. Os servidores que estão nas classes D e E guardam paralelo remuneratório em relação a outras carreiras do executivo com valores de piso significativamente menores que os demais órgãos públicos federais. Dessa forma, a unificação dos vencimentos das classes A e B, C e D não resolve e agrava a situação dos atuais servidores ativos do PCCTAI. Caso não haja uma política de recomposição remuneratória para esses segmentos, não se resolverá os problemas em relação ao recrutamento e permanência dos servidores nos quadros de pessoal das IFES. Que é, não por acaso, né, as críticas que nós do ATENS, né, na análise que nós fizemos para estruturar uma proposta de nível superior, fazemos, né? Não há como, a gente sabe que a nossa malha salarial é mais baixa do serviço do executivo, mas, como Paula acabou de analisar aqui, esta proposta de reestruturação, ela não resolve as questões, né? E está mais que claro que isso está constando no relatório esta ressalva da Andifes, que corrobora com toda a análise que a gente faz, né, sobre a proposta e sobre a forma como a FASUBRA tem conduzido todo o desenvolvimento, as negociações pelo PCCTAI, né? Então, tem impacto negativo, sim, para a classe E. Eles comentam, inclusive, a classe D, que também não tem, mas como eles colocam a classe E, né, o nível E, como referência para os aumentos, então não tem como isso. E a outra coisa que eu queria dizer também é que esse trabalho do GT, ele não se propõe, ele não tem a competência de fazer uma proposta de percentual sobre o vencimento básico. Tanto é que não existe tabela de vencimento básico neste relatório. Então, o que vai ser discutido em termos vai ser, inclusive o STEP, eles são muito claros, que não foi discutido, né? O STEP, na proposta dessa verticalização da carreira e que passar a 19 níveis, a 19 padrões, ele continuaria ali com 3,9% de STEP, porque não foi discutido. Por quê? Porque não é competência desse GT, e isso vai ser discutido lá na mesa temporária. Tá? Então, esse documento agora ele entra na mesa temporária e lá é que vão saber quanto é que vai ser o piso, como é que vai se dar, que percentual é esse, se vai ser realmente do jeito que está proposto. Por enquanto, não tem nada certo. No entanto, a gente já recebeu hoje, acho que a maioria de nós recebeu, um simulador lá da FASUBRA, né? Um simulador para ver quanto que será o seu enquadramento na nova carreira, né? Com os valores de vencimento básico, para a gente saber como é que vai ficar. Gente, isso aconteceu, só para lembrar, quando foi implementado o PCCTAI. Quando foi implementado o PCCTAI, claro que a gente não tinha internet, não tinha toda 2005, né, não tinha toda essa facilidade de comunicação e velocidade de comunicação. O comando que estava em Brasília fazia as negociações com o governo e todas as bases, né, faziam assembleias dentro das universidades para ver, olha, o comando recebeu essa proposta, aí descia para as assembleias, vamos ver como é que vai ficar. Bom, neste movimento, todas as tabelas que nós recebíamos, nós tínhamos um ganho, nós, né, do nível superior, quando fomos passar para a classe E, porque antes era nível superior mesmo, a gente tinha um ganho substancial,
era muito atraente, era maravilhoso. Então, todo mundo aprovava. O que aconteceu quando foi implementado? Ficou a maioria do nível de nível superior com VBC, com um salário, um vencimento básico negativo, né? Que o VBC ele vem complementar exatamente para não reduzir salário. Então, este tipo de manobra, isso foi feito lá em 2005. Não existe até agora qualquer projeção de valores para essa proposta. E existe, como o Paulo bem frisou, uma estrutura, né, onde eles colocam a forma como vai evoluir e as propostas de mudança na tabela. Mas a gente precisa ter muito claro e aguardar ver o que o governo realmente vai definir em termos de orçamento para poder executar essa proposta. Uma coisa é certa, o Parcenello sempre disse isso: se houver essa junção, né, essa aglutinação do A com o B, do B com o C, não, do C com o D, o dinheiro vai todo aí, porque os cargos de nível A recebem um salário inferior ao nível B. Quando ele for juntar para ficar tudo a mesma coisa, é claro que o salário do nível A vai crescer e o dinheiro vai escoar ali. A mesma coisa vai acontecer com a aglutinação do C com o D, do C com o D. Então, não tem como a gente se iludir, porque a gente sabe que o recurso é limitado. Então, essa espera, essa expectativa de, como já surgiu uma proposta de incentivo à qualificação de 115%, não está na mesa, mas isso era uma proposta do Sinasef, né? Subir o incentivo à qualificação para 115%. A gente sabe que é inviável, porque o recurso é limitado. Então, ele precisa ser cuidado das formas como vão reduzir os problemas que o PCCETAI tem, né, não só para nós servidores, mas para a gestão das universidades, para o serviço público como um todo, né? Isso é que precisa ser feito, né?